falou que ia vir com terno preto brilhoso e eu peguei e combinei, né? Brincadeira, queridos. Pai do Senhor a todos, amém, queridos? Amém? Maravilhoso estar aqui mais uma vez para adorar, cultuarmos e exaltarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Porque grandes coisas tem feito Ele por nós. Ele tem operado maravilhas, Ele tem feito tudo do bom e do melhor. E uma das coisas que eu prezo muito é não perder essa intimidade que o pastor Edvantes acabou de falar com o Senhor. Que quando nós perdemos, querido, a intimidade com Deus, vem um esfriamento espiritual muito grande na vida da pessoa. A pessoa sente aquele vazio que não consegue ser preenchido. Vazio que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo vai embora, uma casa vazia, ela vai ser morada de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo. E muitas pessoas, infelizmente, na atualidade estão assim. Estão vazias de Deus. Essa é uma triste realidade no meio cristão. Hoje a gente tem visto muitos que se dizem desigrejados, que são crentes, que são evangélicos não praticantes. Olha só, pastor. Porque a gente ouvia falar de outra religião, que era não praticante. Agora tem evangélico não praticante. Agora, peraí, como é que eu queria entender? Evangelho é prática de vida, meu irmão. Como é que se torna um evangélico não praticante? Eu queria entender isso aí. Explica para mim, pastor Gilberto, como é que se vira um evangélico não praticante? Mas tudo isso é o modismo. A atualidade, tecnologia, informações demais. A gente tem tanta informação, mas aí dentro disso nós vamos lá para a Bíblia, como ela sempre deixa claro todas as coisas. Examine tudo e retenha o que é bom. Se você examinar tudo, você pode ver o que for, meu irmão. Examine tudo e retenha o que é bom. Aquilo que for bom, você retém para você. O que não prestar, joga fora. O que eu quero saber de certas notícias? Hoje os grupos nas redes sociais a gente vê, só fala besteira. Política, então, é tanta coisa, fala disso, fala daquilo, fala do Moro, fala do Bolsonaro, fala do Lula que está preso, é tanta besteira que eu fico olhando assim, meu Deus do céu, por que essas pessoas todo dia não mandam um versículo bíblico, em vez de estar postando essa baboseira toda? Mas é isso, hoje as pessoas estão assim, coisa que não convém, estão dando mais ênfase a ela. Mas nós queremos o quê? Isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, está na casa do Senhor. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa alegria está constante na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Queridos, estava meditando, li, pensei. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia aí no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Abra aí. Não tem como errar. Gênesis capítulo 1. Amém? Todos encontraram? Não tem como errar. Todo mundo vai acertar que é o primeiro capítulo da Bíblia. Diz ali no primeiro versículo também: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, querido, vou lá no último capítulo da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 22. Vamos lá. No penúltimo versículo diz, 22, 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente venho. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Amém. Feche seus olhos por um instante em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus amado e eterno Pai, nessa noite, Pai amado, de comunhão, de gratidão e adoração a Ti, Senhor, neste lugar, nós queremos apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Ti, Pai. Nós queremos nos posicionar, Pai Santo, como homens e mulheres que querem, Senhor, mudança, que querem cada dia, Pai amado, receber algo novo da parte do Senhor. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, se eu possa estar visitando aqui cada vida, Pai.
cada homem, cada mulher, cada criança, Deus. Abençoa, Pai amado, a vida dos pastores, líderes dessa igreja, o ministério de louvor, Senhor. Abençoa, Pai amado, toda a liderança, Senhor, toda a membresia deste lugar. Pessoas, Pai amado, que estão lá fora, Pai amado, nos ouvindo, Senhor. O vizinho da direita, da esquerda, Senhor, lá dos fundos, da frente. Todos, Pai Santo, possam ser abençoados pelo Senhor. Porque nós sabemos, Pai amado, que a bênção que é transmitida aqui neste lugar, Pai, não é somente para nós que estamos aqui, mas ela é estendida para todos aqueles que escutam, para todos aqueles que ouvem, para todos aqueles que guardam essas palavras, Senhor, dentro dos corações. E nessa noite o Espírito Santo de Deus vai quebrando agora toda barreira, Senhor, vai tirando agora, Pai amado, todo bloqueio, tudo aquilo que tenha colocado, Senhor, o teu povo fora da tua presença, Senhor, tem afastado o teu povo da tua presença, possa ser agora anulado, repreendido e lançado por terra, e que cada pessoa, Pai, possa sentir o teu toque, possa sentir a tua unção, possa sentir, Pai amado, a tua presença que é maravilhosa, Deus, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Pai da eternidade, o Senhor é príncipe da paz, alfa e ômega, princípio e fim, Pai, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Senhor Deus todo poderoso. Então nós queremos o Senhor, Pai, sem ti nada somos, ó Deus, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, transforma essa igreja, Pai, em uma igreja vencedora, Pai. A igreja, Pai amado, que o Senhor declara ali em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela, Deus. E nós declaramos isso hoje, Pai. As portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja, porque essa igreja é a igreja do Senhor. Toma, Pai amado, nas tuas mãos, Senhor, esse momento. Vai operando, Pai amado, segundo a tua vontade, o teu querer, o teu poder, o teu agir. Que o Senhor possa, Pai amado, conceder a paz, a graça, a bênção, a alegria, o renovo, a santidade e a vitória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Amados, eu estou hoje aqui, acabei de ler esse texto, e vou pregar aqui de uma maneira como eu nunca preguei antes. Li dois textos que todo mundo conhece. Primeiro, nós vimos aí, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitas vezes eu deparava com esse texto antes de ter uma compreensão dele e ficava: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que ele criou? Como assim criou? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou de quê? Como? Mas aí, quando a gente começa a entender Deus, nós sabemos que Deus pode dar forma a qualquer coisa do nada. Deus simplesmente fala: haja isso, e acontece. Então Deus, antes mesmo de qualquer coisa existir, Ele já existia. E se Deus existia, o que existe hoje não é nada para Ele, porque Ele deu forma, Ele produziu, e nós, seres humanos, fazemos qualquer coisa baseada naquilo que já existe. Nós não conseguimos criar nada, irmãos. Nós trabalhamos com o que já existe. Esse microfone que eu estou aqui com ele, eu estou usando, foi feito por alguém. Mas a pessoa que construiu esse microfone, ele trabalhou com uma matéria-prima, ou várias matérias-primas que já existiam na natureza. Essa cadeira que você está sentado, o homem criou ela do nada, falou: não, acha essa cadeira, e ela surgiu? Não. O homem criou ela através de um produto que é o plástico, e é um produto que é derivado do petróleo. Está aí. Metais, está na natureza, que é as portas, cimento, areia, tudo que nós edificamos, construímos, trabalhamos, é algo que já existe na natureza e que foi criado por Deus. Tudo. Então nós, queridos, não conseguimos criar nada. Nós produzimos algo baseado naquilo que já existe. É assim o homem. E Deus não. Deus no princípio de quê? Da criação. Ele cria todas as coisas. E ali fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ali na sequência vai falando que a terra era sem forma e vazia. Deus cria ela primeiro. Depois ela fica ali por um período, não sei quanto tempo.
E ele olha ali e vê que ela sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas que estavam ali naquele abismo. Mas aí Deus, com a sua grandiosa mente, sabedoria, poder e autoridade, o que é que ele faz? Não seja mais assim. Vou fazer um ser que vai ser o meu adorador, que eu vou fazer para o louvor da minha glória. O mundo espiritual já existia, mas o plano físico estava ali elaborado, mas faltava alguém para poder viver dentro daquele plano físico. E aí Deus cria o homem. Deus coloca ali o homem, ali naquele local, naquele jardim. Para quê? Para multiplicar, para ter domínio sobre todos os outros seres. Coloca uma ajudadora do lado dele, vocês conhecem a história da Bíblia. E ali acontece posteriormente, que vocês também sabem o que é o pecado. O primeiro pecado, o homem cai. A questão do fruto proibido. Deus falou que não era para tocar naquela árvore do bem e do mal. Mas a curiosidade é tanta, claro que com a ajuda da sagacidade de um demônio, que é a serpente, Eva cai. O homem cai ali naquela situação. Porque vocês sabem, irmãos, dentro de tudo, se a gente falar uma coisa para alguém, falar, você pode mexer em tudo aqui, mas se eu botar uma caixa aqui trancada e falar, mas não mexa nessa caixa, essa caixa tem que ficar quieta. Aguça ou não aguça a curiosidade de muitos? Muita gente vai ficar, por que eu não posso mexer naquela caixa? Tem 10 caixas ali, mas eu quero mexer naquela ali. Porque a curiosidade é tanto que a gente fala, o que ela tem de tão especial? O que ela tem ali que não pode ser mostrado para mim? Fica aquele monte de coisa, as pessoas ficam sempre imaginando, até que uma hora alguém vai mexer. E foi o caso da queda. Estava ali a árvore do bem e do mal. Estava ali, no meio, no centro do jardim de Deus. E ali naquela árvore tinha frutos, que a Bíblia diz. E aí a curiosidade foi tanta, e ali chegou o momento da queda do homem. Quando o homem peca, começa uma diferenciação para tudo. Porque Deus tinha criado o homem não para pecar, não para morrer, não para acabar. Deus tinha criado o homem para ter domínio sobre tudo e ter vida para sempre. Mas o pecado levou o homem à ruína. E ali começou um novo passo na vida da humanidade. O ser humano se torna limitado. A sua capacidade de raciocinar é reduzida. O seu pensamento não é totalmente igual era o primeiro homem. Porque o primeiro homem deu nome aos seres, criou todas aquelas coisas que estavam ali, dando nome a tudo, elaborando todos os seus planos, fazendo tudo correto. Mas aí depois não. Depois da queda, o homem passa a trabalhar, a mulher sentir dores e tudo aquilo que a gente conhece na história da palavra de Deus. Por quê? Por conta de uma coisa chamada curiosidade e que muitas vezes leva a gente a pecar. O pecado, querido, ele bate na nossa porta o tempo todo. Quantas vezes a gente vê pessoas falando, não, eu vou fazer tal coisa para experimentar. E ali com aquela experiência, aquela pessoa pode ter um problema sério, a sua ruína pode acontecer ali. Quantas pessoas hoje estão entregues às drogas, ao vício da bebida, à prostituição, porque experimentaram a primeira vez e não conseguiu mais ter domínio naquela situação. Então, queridos, as pessoas são muito fáceis e tendenciosas a fazer o que é errado. E quando nós falamos para fazer o que é certo, muitas vezes as pessoas retrucam. Eu às vezes fico conversando com a minha filha e falo para ela, minha filha tem que ser assim. Mas pai, assim é mais fácil. Um dia ela estava lá com dificuldade na escola e tudo, falou, pai, eu vou fazer o seguinte, eu não vou estudar para essa prova. Eu falei, mas por que, minha filha? Você já tem domínio do assunto? Você vai falar, não, eu vou fazer melhor, eu vou colar e vou passar. É a maneira mais fácil. Mas aí eu poderia falar, não, tudo bem, o que importa é a nota, mas não. Eu quero que ela adquira conhecimento e, através daquela prova, ela possa realmente provar que entendeu aquilo e seja bem sucedida. Porque, através de trapaças,
nós não vamos chegar a lugar algum, queridos. Nós vamos ter problemas. Trapaça sempre vai colocar a gente um degrau abaixo, um espaço atrás da fila. Talvez a bênção está bem próxima, mas por conta de trapaça a gente perde aquilo e vai lá para trás. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Como eu já vi. Às vezes a bênção está tão próxima, mas a pessoa não sabe lidar com aquela situação e deixa perder tudo. Perde tudo. Tanto no aspecto profissional, sentimental, espiritual também, nem se fala. Quantas vezes a gente vê aquela pessoa que está uma bênção na igreja, em oração, fazendo os trabalhos da igreja, mas de repente fala, não, eu vou pecar hoje. Hoje não vai dar, hoje eu vou dar uma saída com a galera. E ali sai e pratica atos ilícitos que não convém a gente nem falar, porque tem crianças aqui, e daqui a pouco está com problema. Isso tem acontecido, querido, e tem fragilizado muito as pessoas. Por isso que eu estava falando no começo, que muitas pessoas, como o pastor Edvantes também colocou aqui, têm perdido a intimidade com Deus. E é essa intimidade com Deus, quando as pessoas perdem, a gente não, as pessoas perdem, tem um grau de dificuldade muito grande para voltar a conquistar. Você pode observar uma coisa. Tenho certeza que todos que estão aqui conhecem alguém que hoje está desviado. Todo mundo conhece. Que um dia era uma bênção. Que um dia pregava. Que um dia orava. Que um dia dava aula na escola dominical. Louvava. Fazia o trabalho de Deus com o maior amor. Ou mesmo frequentava a igreja assiduamente. Mas de repente deu aquela relaxada. Por quê? Porque preferiu experimentar algo estranho. E o estranho e o profano, queridos, tem uma tendência de tirar as pessoas do foco, de deixar as pessoas com o coração duro. A pessoa, quando deixa o pecado entrar dentro do coração dela, ela só começa a ver os problemas, só começa a ver defeitos, pensa que todo mundo está falando dela. Às vezes a gente vê a pessoa quando chega, quando ela não está bem, ela entra e já fica lá, não, todo mundo ali, quando olha alguém conversando, um grupo conversando, se der uma olhada para ela, pensa que já está falando dela. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Mas não é porque as pessoas estão falando dela, é porque aquilo que ela cometeu está acusando ela mesma, e ela acha que os outros estão acusando, mas não é. E isso tem ocorrido, querido, grandemente no meio da igreja, no meio de pessoas. Por isso nós precisamos cada dia entender uma coisa: nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos casa vazia, nós não somos nada, nós não servimos para nada, nós somos oco, nós somos um pedaço de madeira. Mas quando nós temos o Espírito Santo, aí sim nós podemos declarar guerra contra o diabo, contra as hostes malignas, contra todas as potestades, e falar: eu vou entrar nessa batalha, eu vou sim, e vou sair vencedor e vitorioso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus está acima de todas as coisas, e Ele me dá a palavra final, e a palavra final de Jesus é vitória, 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 para a honra e glória do nome dele. Aleluia! É dessa maneira, irmãos. Do que adianta a gente falar e deixar as coisas de qualquer maneira? Não dá. Igreja hoje tem perdido muito espaço, tem perdido credibilidade, porque por conta de coisas estranhas que têm acontecido. A gente vê testemunhos de pessoas aí terríveis, e a gente só vê as pessoas falando: ó os crentes, olha lá os crentes. Dia desse eu estava assistindo DFTV e vendo que um pastor aí, não sei quem é, tinha criado da igreja dele com aquela coisa daquelas pirâmides, aquela coisa lá, tudo e tal, e uma moeda virtual deles lá mesmo, e colocou os membros da igreja para poder investir naquilo. E comprando aquilo, investindo, teve gente que vendeu casa, carro e tudo, e as pessoas investindo naquilo, pensando que havia um retorno. O pastor da igreja fazendo isso, irmãos. E eu estou falando isso que passou na televisão, não estou inventando uma história. Quando passou, eu falei: então a gente pode usar o exemplo. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus do céu, o que é isso? Aí ele pegava o dinheiro das pessoas, vendiam casa, apartamento, dava o dinheiro, falava que futuramente, depois de tanto tempo, ia receber não sei quanto. Essas promessas que não existem, ninguém consegue ganhar dinheiro fácil, irmão, entenda isso.
Esse negócio, eu vou aplicar aqui nessa CryptoCoin, igual muita gente estava aplicando. Eu vou fazer isso e aquilo porque eu coloco hoje R$1.000, daqui uma semana eu tenho 10 mil. Não existe, irmão. Não existe esse tipo de coisa. Tira isso da tua cabeça. O seu trabalho é o quê? Você trabalha, Deus vai te honrar, vai abrir as portas para você, você vai cumprir o seu horário e você vai receber o seu salário mensal que vai te suprir, vai te garantir, você vai dizimar, Deus vai te honrar e você vai ser próspero. É isso, irmão. Não é essa maneira fácil de por aí inventar besteira, como muitos têm inventado, não. Aí quando eu fiquei assistindo ali aquela reportagem, ele começou a fazer aquilo tudo. E as pessoas não estavam vendo retorno nenhum. Ele andando de carro de R$500 mil, viajando para Miami, aquela coisa toda, ostentando com dinheiro que não era dele. Aí as pessoas começaram a ver que estava errado alguma coisa. E começaram a denunciar. No fim das contas, todo mundo perdeu. Estelionatário de primeira. Aí eu fiquei pensando, peraí, um homem que subia no altar, pregava, as pessoas acreditam nele. As pessoas que congregavam ali com ele confiavam nele, por quê? Porque ele falava a palavra de Deus. Aí de repente o cara não era o que eles esperavam que fosse. Não era um cordeiro de Deus, não era. Era um lobo disfarçado de cordeiro. E isso tem acontecido e eu fico pensando, querido, como é que o cara tem coragem de fazer isso? Não tem temor de Deus. O temor de muitos está esfriando hoje. Por isso nós temos que viver o quê? Hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Hoje como se estivesse acabando tudo e falando, não, hoje é a vinda do Senhor. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora, queridos. Nós estamos aqui vivos, mas de repente pode passar um vento, alguma coisa e acabou tudo. No mês de janeiro, eu estive lá na casa do meu pai, na Bahia, em Barreiras, passei um mês lá com ele. E ali, eu aproveitei para visitar muita gente. Mas não vou visitar meus parentes que eu não vejo há muitos anos. Tios, primos, pessoas lá que tinham mais de 20 anos que eu não via mesmo. Falei, não, eu vou na casa deles. Eu fui. Saí um dia no meu carro, ia na casa de um, ia na casa do outro, eu e a minha esposa. E visitava, e conversava, tirava foto, sorria, tomava café. Em um mês que eu fiquei na casa dos meus pais na Bahia, eu engordei 7 quilos, meu irmão. Aí vocês imaginam. Quando eu cheguei aqui, meus ternos não dava servindo mais. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tive que voltar ao normal do dia a dia. Porque lá é café da manhã, é reforçado. Às vezes você chega na casa de alguém para tomar um café da manhã, tem lá cuscuz, carne de sol, bolo, ovos fritos, aquela coiseira toda. Aí você chega na casa de alguém, depois vai visitando. Tem que comer um pedaço de queijo, requeijão, tomar um café, comer peta. Se a pessoa fez uma farofa, você tem que comer um pouco, que é desfeito. Aí eu ficava naquilo ali, entrei naquela onda, daqui a pouco eu tava bem fofo. Mas aí eu falei, não, chegando em casa eu resolvo isso. E aí, queridos, nessas visitas, teve pessoas que eu visitei ali, que foram aquelas pessoas que eu vi a última vez. Pessoas que nesse período já faleceram, de janeiro para cá. Teve um primo do meu pai, que é meu primo segundo, visitamos ele lá, que é quase um irmão do meu pai, que foi criado pelo meu avô. Visitamos ele, passou uns dias ele faleceu. Uma madrinha da minha mãe, lá em Riachão das Neves, na Bahia, visitamos, tiramos foto. O bom porque a minha esposa falou de Jesus para ela chorou, aceitou Jesus, passou uns dias ela faleceu. Então tudo isso aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, então foi a última vez. Eu estava na casa de um primo meu, primo jovem, 40 e poucos anos. E ali nós passamos um dia inteiro juntos, saímos, fomos para um local lá em Barreiras, lá no município de Barreiras, perto de Luiz Eduardo Magalhães, chamado Cachoeira do Acaba Vida, um lugar assim que é fascinante aquela cachoeira. E nós chegamos ali naquela cachoeira, passamos aquele dia ali muito bom, conversamos e tudo, e vim para casa. E o que eu não esqueço, querido, é que quando eu estava andando com ele, ele falou, rapaz, foi tão bom. Teve um local que nós paramos, tivemos que atravessar uma ponte que estava quebrada, atravessamos por cima das madeiras e fomos até onde a gente precisava ir. E quando eu estava andando com ele falou, não, está tão bom a sua presença aqui comigo, esses dias e tudo, a gente combinou e deu certo, né, que a gente já tinha falado antes e não deu e tudo. Eu falei, uma vez, aí eu lembrei e falei para ele assim, uma certa vez eu li uma frase que dizia o seguinte,
Nós devemos estar próximos das pessoas e deixar elas sempre com palavras boas e amáveis, porque pode ser a última vez que a vejamos. E com ele foi a última vez. No mês de março, ele sentiu algo lá e tudo, foi para o hospital e faleceu. Aí, queridos, o que eu quero dizer com isso? O nosso tempo é curto, está na mão de Deus, nós sabemos nada, irmão. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos o que pode acontecer nesse país. Nós não sabemos o que pode acontecer com a gente, com o vizinho, com um amigo. Nós não sabemos de nada. Por isso nós temos que viver a palavra de Deus constantemente, entendendo: eu vivo para Jesus e aconteça o que acontecer, eu estou com Ele, Ele é comigo, eu vivo para Ele, Ele vive comigo e eu tenho a palavra que me garante: eu vou estar com o Senhor na eternidade. Quando nós compreendemos isso, amados, nós vivemos da melhor maneira, nós vivemos o melhor de Deus, nós não temos medo do que pode acontecer. Quantas vezes, anteriormente, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo do que poderia acontecer, eu ficava assustado com tanta coisa. Hoje não. Hoje eu olho para a situação e falo: eu sei que um dia vai passar tudo, mas eu quero estar com o Senhor, eu quero o Senhor para mim, eu quero viver para Ele. Olha só, um culto desse como hoje, num domingo. Essa igreja poderia estar lotada, mas a culpa é de quem? Nós não temos que acusar ninguém, a igreja está com a porta aberta, é anunciada a palavra, pessoas são convidadas, mas muitos preferem estar agora o quê? Nos deleites, nas bebedeiras, em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor. Por quê? Ainda não é hora, não dá tempo, não é isso que eu quero para a minha vida. Um dia eu vou. Eu já aceitei Cristo, eu tenho Ele no meu coração. Tudo isso a gente escuta, irmão. Mas viver de fato o Evangelho, as pessoas não estão querendo, não. Isso tem entristecido, querido, não só a nós, mas ao Espírito Santo de Deus. A gente faz trabalhos na igreja, a gente vê assim que as pessoas não querem participar. Se chamar para orar, pouca gente vem. Está desse jeito hoje em dia. Se chamar para evangelizar, não é todo mundo que quer ir. E outra coisa também, que um dia eu estava observando, até para evangelizar, pastores, não é brincadeira hoje em dia. Você sabia que se você falar que certa religião é do demônio, você pode ser processado por intolerância religiosa? Então a gente tem que ter cuidado até para evangelizar, irmão. Você falar que uma coisa está errada, você pode estar sendo intolerante com aquela religião. Olha só como é que está o grau da coisa. É assim que nós estamos vendo a coisa começando a se dificultar para a expansão do Evangelho, da palavra do Senhor. Porque é cultura. Certas religiões são cultura para o país e nós não podemos falar que aquilo é errado. Você tem a sua religião, respeita a religião do outro. É assim que tem que ser. E aí? Como é que fica a igreja do Senhor? Se cala? Para? Uma pessoa chegou para mim um dia e falou: se chegar uma dupla de homossexuais, um casal como eles chamam, e falar para você celebrar o casamento deles, o que você faz, pastor Alexandre? Eu falei: eu não celebro. Mas se falar que você tem que fazer e tudo e tal, porque se ele quiser te processar, eu falei: processa. Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não vou ferir em princípio, meu irmão. A palavra de Deus diz que é não. É pecado. Então não adianta eu querer ferir princípio da palavra de Deus. É aquilo que está na palavra do Senhor. Se está dizendo não, é não. E aí, se a gente chegar ao ponto de falar isso para alguém, estou sendo homofóbico. Estou ferindo algum princípio dele para lá. Mas não é, irmão. É porque a palavra verdadeira, ela machuca o pecado. Pecado, ele não resiste ao poder do Evangelho, querido. O Evangelho, ele bate no pecado, o pecado fica todo surrado, sentido mesmo. Por isso que tem essas retaliações de quem está em pecado ficar ofendido com qualquer coisa. Mas para nós, quando nós pecamos, como é que nós sentimos? Nós sentimos mal.
Quando a gente pratica alguma coisa que contraria o Espírito Santo, a gente se sente tão mal, que a gente se sente nojento, impuro. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo sabe que não deve viver uma vida de pecado. Pecado afasta o homem de Deus, pecado leva o homem à condenação, pecado leva o homem à morte, pecado leva o homem ao inferno. É o que a Bíblia diz, querido. Não é o que eu estou dizendo. Hoje a gente vê que as pessoas não querem muito pregar sobre isso, porque é palavra dura, mas é a realidade. A palavra do Senhor, ela é hoje, ela vai ser para todos sempre a mesma palavra. Então doa quem doer, tem que ser pregada a palavra de Deus. Pecado afasta o homem de Deus. Você que está na presença de Deus, abomine o pecado e viva a palavra do Senhor. Jesus é com essa igreja, Jesus é contigo. Deus tem a palavra final na tua vida, Ele quer garantir a tua vitória. Então erga a tua cabeça e declare: Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas eu quero ser puro, eu quero ser lavado, eu quero ter vestes novas, eu quero viver verdadeiramente a tua palavra. Por quê? Porque eu sei que sem o Senhor, para mim não tem jeito, mas com o Senhor vai dar jeito, porque o Senhor é profissional em dar jeito naquilo que não presta, naquilo que as pessoas falam que não tem jeito. Deus dá jeito, meu irmão. Deus dá jeito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu fosse olhar, meu irmão, para isso, que não tem jeito, para mim não teria jeito. Meu pai está aqui. Meu pai se converteu em 1976, queridos. Eu tinha 4 anos de idade. Hoje meu pai está aí com 82 anos. Completou em janeiro. E todas as vezes quando eu faço referência dele, eu fico imaginando assim como Deus foi maravilhoso com ele. O meu pai, nesse ano, foi fazer exame de sangue e constatou que ele estava com doença de Chagas. O coração estava inchando e o médico deu para ele um diagnóstico de 6 meses de vida. 6 meses de vida, olha ele aqui. Isso em 76. Já era para ter mais de 40 anos que ele tivesse morrido. Está aqui. Ele, com aquele exame, chegou em casa chorando, abraçando minha mãe, muito nova ainda, com 2 crianças, eu e a minha irmã, que tinha eu com 4, a minha irmã com 3 anos. Ele abraçando naquela coisa toda, chorando, com aquele resultado do laboratório, daquela coisa que ele tinha visto, que para ele era o fim. Aí, o que ele fez? Ele falou: não, só tem uma solução para mim. Só tem uma solução para mim. O meu pai que está aqui, o que ele fez? Foi para a igreja, meu irmão. Ele saiu de casa, ele morava ali, ele trabalhava no prédio ali na 111 Sul, no bloco I da 111. Ele era zelador do prédio na época. E ali ele foi para a igreja Memorial Batista, que fica ali também, lá em cima, na W5. Participou do culto, aceitou Jesus ali, se batizou. Posteriormente ele voltou ao médico, foi fazer os novos exames e aquela coisa toda, mas ele com aquilo dentro do coração, que quando ele entrou naquela água no dia do batismo, aquela doença ficou ali dentro e ele tinha sido curado. E aí o que ele fez? Ele foi e fez novos exames. E quando ele fez os novos exames, querido, aquela doença de Chagas e o inchaço do coração não existia mais, irmãos. Quem é que faz isso? Aleluia! Quem é que faz isso, querido? Só Deus, irmão. Isso em 76. E o que ele fez? Ele falou: a partir de hoje eu renuncio tudo que é de ruim e eu vou viver para Jesus. E o Senhor falou para ele que ia dar muito tempo de vida para ele. Na época, meu pai tinha 37 anos. E ele hoje está com 82. Então, tem 45 anos que isso aconteceu. E ele está aqui para a honra e glória do Senhor. É assim que Jesus faz, irmãos. Amém? Pode aplaudir. Glória a Deus. Pode aplaudir, porque é isso que Jesus Cristo faz. Ele está aqui comigo esses dias. Tem um mês que ele está em casa, fazendo uma bateria de exames e tudo e tal. E eu fico vendo, irmãos. Todos os exames faz, está tudo bem. Tem aqueles comprimidos que ele toma da pressão e tal, mas não é nada. Estava com os problemas aí no joelho,
fez ali aquela aplicação daquele gel, tudo tal, tá andando bem. Ontem queria passear comigo, eu fui com ele na rua, vi um monte de coisa, tudo ele andando, não sentiu nada nas pernas. Eu falei, é isso aí, pai, vai vivendo, acredita. Então é assim que nós temos que entender, queridos. Enquanto nós tivermos vida, estivermos aqui na terra, nós temos que fazer a vontade de Deus, estar na presença dele, independente de qualquer circunstância ou situação. Nós não temos que nos prostrar e falar, não, é o fim, eu já estou velho, estou acabado. Não, meu irmão, você está vivo. O que envelhece é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Isso nunca vai envelhecer, meu irmão. A pessoa pode ter a idade que for, ela é jovem, ela é rejuvenescida, porque tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus é jovem e é jovem para a honra e glória do Senhor. O exemplo que nós temos de Josué e Caleb, estava ali, aqueles homens passaram 40 anos no deserto, com quase 80 anos, quando se apresentam ali, para poder entrar na terra prometida, se sentiam mais jovens do que quando saíram daquele lugar, e estavam ali bem. Então é assim, meu irmão, você tem que compreender o propósito de Deus. Deus criou o homem com um propósito, mesmo após a queda, ele restabelece esse propósito. E esse propósito é de quê? De estar na presença dele, fazendo a vontade dele e aguardar a hora vindoura. Para quê? Porque um dia Cristo vai voltar. E quando eu fico observando o que tem acontecido hoje, irmão, começa a prestar atenção. Há 20 anos atrás, quando eu estava no começo assim mesmo da caminhada evangélica, eu vi as pessoas falar, quando o evangelho chegar em todas as nações, a vinda de Cristo vai acontecer. E a gente vê hoje que por meio das comunicações hoje, internet, todo mundo tem acesso a tudo. O evangelho está em todo canto, meu irmão. Onde a pessoa que tiver, ela pode acessar algo da palavra de Deus, tudo está fácil. Está por aí. Aí a gente vê o que fala lá em Apocalipse, que as pessoas teriam a marca da besta na mão. Nós temos visto o que tem acontecido. Essa implantação de chip que as pessoas estão colocando é aquilo que João falou há 2000 anos atrás. Está começando a acontecer já. Aí a gente começa a montar o cenário e ver, peraí, isso é bíblico. A volta de Cristo está aí. Nós temos visto, querido, como é que está o mundo todo, os conflitos, as coisas que está assim, o mundo está um barril de pólvora a ponto de explodir a qualquer hora. Países grandiosos como Estados Unidos, Rússia, querendo declarar guerra com os outros o tempo todo. O Brasil nessa situação que se encontra, precário assim economicamente, politicamente. Mas uma coisa que não acaba no Brasil, os seus recursos e a capacidade das pessoas que têm Deus de orar e acreditar que tudo vai bem, porque Deus vai garantir a nossa vitória, querido. Eu não acredito que o nosso país fica sendo reconhecido lá fora somente como um país de corrupção, não, mas como um país onde existem homens e mulheres de Deus que se prostram, que adoram, que glorificam o nome dele. É assim que nós temos que ser, o remanescente da igreja do Senhor, irmão. Hoje a igreja do Senhor é tida como algo que está levado como um comércio, por conta de muitos mercenários que existem por aí. Mas eu falo com todas as propriedades e com todas as letras. Eu não quero nada da igreja, estou falando no aspecto material. O que eu quero da igreja mesmo é oração, é viver a palavra do Senhor. Eu prefiro trabalhar e fazer a obra para não ganhar nada. Financeiramente que eu estou falando, mas ganhar o meu galardão que vai ser na eternidade, isso que eu quero. Porque nós vemos que muitos não, vê a igreja como um local assim, fácil de ganhar, porque é fácil de enrolar pessoas, irmão. Quando a pessoa vem com aquele discurso, quando a pessoa põe a mão e começa a falar certas coisas e tudo, aí de repente vê, opa, é fácil, aí a pessoa começa a soltar dinheiro, que isso acontece. Falo isso porque uma vez eu vi uma pessoa que recebeu, uma pessoa orou por ela, e ela recebeu uma grande bênção. E depois aquela pessoa falou, não, você tem que me dar o dízimo daquilo que ganhou, porque eu fui o canal de bênção para você, eu orei por você e você ganhou, então você tem que tirar o dízimo disso aí para mim. Olha só como é que as pessoas querem, fácil a coisa. Trabalhar que é bom, alguns não querem. Mas em nome de Jesus Cristo, irmãos, vamos viver a palavra de Deus, querido. Eu sei que o pastor Gilberto e o pastor Edvantes amam a palavra de Deus, conheço os dois, eu sei da vida deles. Eles gostam, eles prezam em ver as pessoas entenderem e aprenderem o evangelho, a palavra. E é isso, irmão, que a gente tem que ter. É a palavra de Deus. Está com dificuldade, leia a Bíblia.
Não está entendendo alguma coisa? Vai para a palavra de Deus. Foi um momento, queridos, onde eu aprendi muito na minha vida, quando uma vez que eu entrei com um propósito, falei, eu vou ler a Bíblia toda, 2 vezes por ano. E ali naquele período, num período que eu estava fazendo isso, eu li algumas vezes, assim, 2 vezes por ano. E ali eu via como a sabedoria de Deus entrava muito tremenda dentro do meu coração, para tudo. Não só para conhecimento da palavra, mas para todas as outras atividades que eu ia exercer. Porque quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Olha o exemplo que a gente vê de Daniel, meu irmão. O profeta Daniel, um homem sábio, mas ele estava fazendo o que sempre? Buscando sabedoria. De onde ele buscava sabedoria? Do Senhor. Quem busca no Senhor vai sempre encontrar alguma coisa, porque o Senhor é fonte inesgotável de tudo. Ele tem tudo, Ele faz tudo, Ele realiza tudo. Basta você abrir o teu coração para Ele e entender, eu tenho Jesus dentro da minha vida. E queridos, para finalizar, nós observamos que nós lemos, no princípio, Deus cria tudo, dá o propósito, estabelece com o homem. E quando ele fala aqui, que certamente ele vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é porque a vinda dele um dia vai acontecer. João escreve isso aqui, e nós hoje declaramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o engraçado é que tem hora que a gente vai conversar com pessoas sobre a volta de Cristo, e tem uns que falam, não, tomara que ele não volta agora não, ainda tem muita coisa para fazer. Um irmão uma vez falou para mim, não pastor, eu não quero que o senhor volte agora não, que eu ainda não casei. Me entendeu? Eu falei, calma meu irmão, relaxa. Se for para você ir para o céu sem casar, melhor ainda, você está indo para o céu, qual o problema? Entendeu? Mas as pessoas às vezes estão preocupadas consigo mesmo. Aconteça o que acontecer, esteja preparado para Jesus, amado. Jesus é tudo. Eu amo o Senhor, eu amo a palavra do Senhor, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo viver em comunhão com os meus irmãos, queridos, porque é maravilhoso, não tem coisa melhor. Chega de discórdia, chega de contenda, chega de disse-me-disse, viva a palavra do Senhor, irmão. Ore, esteja aqui, queridos, em oração. Quando os pastores convocar para orar, venha mesmo. Venha como se fosse aquela reunião, falar assim, vai ser um churrasco, seja daquele mesmo jeito, o vigor que você tiver para vir para um evento desse, venha para um evento que é orar, porque a oração, você está alimentando o seu espírito, e o espírito de todos nós, quando é alimentado, nós temos força, nós temos renovo, nós temos santidade, e nós vivemos o melhor cada dia para a honra e glória do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, querido, nessa noite, eu não conheço a todos, mas tem alguém nessa noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Que esteja aqui participando ou esteja afastado da presença do Senhor? O Senhor te chama, Ele quer te abençoar nessa noite, Ele quer te fortalecer, quer te dar sabedoria e entendimento, para que você possa viver a plenitude do Evangelho. Jesus te chama aqui nessa noite. Há alguém para o Senhor? Levante sua mão que nós vamos orar por você. Amém? Se não há, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser vencedor, abençoado para a glória de Deus, amém? Só curva a sua cabeça por um instante, o pessoal vai estar louvando, eu só quero estender as mãos sobre vocês aqui, daqui do altar, e declarar sua vitória nessa noite em nome de Jesus. Senhor Deus, eis aí a tua igreja diante da tua presença, Pai. Eu peço a Ti que nesse momento, Pai amado, a nuvem de glória do Senhor seja sobre este lugar, Pai. Que cada vida seja tocada, que cada vida seja abençoada, que cada vida seja fortalecida pelo Senhor e pela força do Teu poder, Pai.